a todos e todas, na minha época eu diria que eu tenho que ser telegráfico pelo tempo. Hoje seria tuitário. Mas eu acho também muito legal uma plenária começar com o poema das companheiras e depois com a fala do Juarez. Mas, ou seja, eu acho que, assim, primeira coisa, incorporar a dimensão internacional, como o Juarez falou, é fundamental. E nós temos que entender que nós estamos na principal crise do século também é importante. E uma crise precedida de outras crises, de múltiplas crises. Já vinha com a crise econômica de 2008, a crise ambiental, a crise energética, uma crise social profunda, com a pobreza no mundo, e uma crise política, onde um ciclo da antipolítica foi uma resposta à saída da crise de 2008 e à destruição das experiências possíveis de construção pós-neoliberal que estava na América Latina. Não existia, na época, nenhum outro continente no ciclo progressista da América Latina que tivesse a experiência nossa. E esse ciclo tinha que ser destruído. Então, a destruição programática e a recomposição programática no Brasil, que o Juarez falou, não era brasileira. Ele era internacional e era da América Latina. E com uma tendência comum de como se destruía. Das manifestações de 2013, aos bandos na Venezuela, bom, em toda a crise que, sinceramente, não tenho tempo de desenvolver. Mas é muito importante perceber que não era a recomposição, era mais geral. E na América Latina, nesse ciclo, um dos temas centrais é que não houve, de verdade, uma visão internacional. Houve a tentativa do Lula de inserção do Brasil no mundo através do comércio exterior e de uma inserção política, a criação dos BRICS, a criação da CELAC, a Unasul, mas aqui na região, no Mercosul e na Unasul, que era uma integração diferente, nós não tivemos uma política de complementariedade econômica e uma política articulada da complementariedade macroeconômica. E não havia um lastro econômico na América Latina para sustentar as experiências democráticas. Por isso que foi derrotada, além de não ter tido as reformas estruturais e uma tendência, depois dos anos 90, que era uma articulação das nossas, um aprofundamento da relação das nossas Forças Armadas com os Estados Unidos. O único país que rompeu mais ou menos isso foi a Venezuela, e talvez por isso resista até hoje ao golpe, mas os outros não. Mas aí a gente não consegue ter tempo para aprofundar isso. Agora, o que é importante saber na recomposição nossa? Nós, segundo a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina da ONU, nós estamos vamos entrar na maior contração econômica dos últimos 100 anos. Então, como construímos um programa frente aos impactos que a pandemia vai trazer para o mundo? Eu já trabalhei em outros debates, os dados que a gente tem da OIT e etc., mas a realidade que a gente parte na América Latina é, em média, de 54% da nossa classe trabalhadora na informalidade, 20% dos ocupados que têm emprego na pobreza, e desses, quase 6% do que tem emprego ou que tem algum nível de ocupação na extrema pobreza. E sem falar nos dados que comprovam o impacto sobre as mulheres, com 60% da informalidade sendo das mulheres e além dos salários mais baixos, etc. Então, na América Latina, essa contração econômica significa que 2.700.000 empresas vão falir. E dessas, 2.600.000 empresas são microempresas. É quem gera o emprego. Aliado a isso, o que a Marilane trabalha, o que nós já trabalhamos, a recomposição dos contratos de trabalho, o grau da informalidade. Alia-se a isso um debate que a gente tem da realidade nossa latino-americana, que de conviver, por exemplo, com a economia colaborativa, que a gente conhece, a economia colaborativa através do Uber, e etc. No movimento, no cenário internacional, para nós, do movimento sindical, nós trabalha-se com 4 tendências que nós possamos ter para o movimento sindical internacional. A primeira tendência é desaparecer
eu uso mais a expressão que o Juarez falou, que o movimento sindical vai para a marginalidade, que não tenha expressão, que não tenha peso. A segunda é manter uma estrutura muito pequena, daquilo que mantém formalidade no trabalho, que tem uma estrutura, que tem algum nível de negociação coletiva. Então, é uma estrutura sindical de um setor muito pequeno da classe trabalhadora. Então, é muito preocupante se a CUT desenvolve a ideia que a negociação coletiva permanece para o próximo período do jeito que é hoje. Então, vai sobreviver um pouco os bancários, vai sobreviver um pouco alguns setores de ponta da indústria, mas quase como gueto. Gueto, entre aspas, para não levar pancada nisso. A terceira é a classe trabalhadora ser representada por outros coletivos não sindicais, que é uma tendência que pode existir de maneira muito forte. E a quarta possibilidade é uma reestruturação a partir do movimento sindical, olhando a classe trabalhadora de hoje, que é a nossa opção, que é como nós autorrenovamos o movimento sindical e como você constrói uma estrutura sindical para a classe trabalhadora. Isso que o Juarez fala, um novo ciclo, no caso nosso, da CUT, de um sindicalismo combativo, que disputa modelo, etc. Na América Latina, e o Brasil não é diferente, nós temos que entender que nós temos que responder à indústria 4.0, né, ou seja, com alta teor tecnológico, uma grande mecanização no campo que convive com trabalho infantil e com trabalho escravo. Uma economia colaborativa que entra no cenário, além da divisão internacional da produção com as cadeias globais de produção. A gente convive com isso tudo e é isso que a gente tem que responder. Além da diversidade do vínculo contratual de trabalho, do alto nível de informalidade e do PJ nas relações de trabalho. Se a gente enxerga a classe trabalhadora com esse todo, é esse todo que a gente tem que responder. Portanto, a nossa opção, sendo a opção 4, eu acho que a primeira coisa ajustar no nosso debate, a SSD tem que fazer, na minha opinião, fazer isso, é um novo ciclo do sindicalismo internacional, entrando um novo ciclo do sindicalismo latino-americano a partir de um novo ciclo do sindicalismo da CUT. Porque a gente não pode achar que a CUT vai ter uma renovação do seu sindicalismo se está fora desse padrão latino-americano, desse padrão mundial. Aí eu não tenho tempo, já tem 2 minutos e pouco para terminar, e você tem desde as cadeias globais de produção, internacionalização da economia, o que o Juarez já falou. Nesse caso, eu acho que existe uma centralidade para a ação sindical hoje. E a centralidade passa por 3 elementos. O primeiro elemento é a defesa da democracia. Tem que ser um centro da atuação nossa. E nós enfrentamos a cada dia, a cada hora, o tema da democracia nas relações trabalhistas e nas relações que os sindicatos desenvolvem em todo o seu aspecto. Eu posso falar aqui com os companheiros do Paraná, da PP, a disputa da democracia dia a dia com o governo Ratinho, com a Secretaria da Educação e etc. Então, se o sindicato não transforma a bandeira da defesa democrática como um centro da sua atuação para derrotar o fascismo e criar as condições de uma reestruturação interna, nós estamos mortos. O segundo é a ideia do emprego, a defesa do emprego como direitos, aí você tem que ter um guarda-chuva mais amplo na defesa do emprego, mas voltar à ideia do emprego como uma relação de trabalho com proteção social, seguridade social, é um centro. E o terceiro elemento é a estrutura sindical. Um território, um sindicato. Um sindicato para a classe trabalhadora, partindo do fortalecimento dos sindicatos existentes e a estrutura sindical nossa com a classe trabalhadora. Simbolicamente, um sindicato de frente e ao lado com o trabalhador. Desce do caminhão de som e vai conviver com a classe trabalhadora de igual, criando uma estrutura que dispute os elementos anteriores. A democracia, se não tem negociação coletiva, defender proteção social, a seguridade social, defender as políticas públicas e defender leis laborais, leis trabalhistas.
Então, esses três elementos organiza uma pauta sindical. E quero concluir dizendo que, do ponto de vista internacional e na América Latina, a gente teve agora conferências da OIT, vou concluir, Vera, os governos nossos de direita, nenhum está tendo uma visão de saída da crise articulada. Os empresários aumentando a sua ideia de ajuste para manter os lucros. Se nós, da esquerda, do movimento sindical e da esquerda em geral, não tivermos uma visão que essa crise não se resolve nacionalmente e precisa uma articulação regional, a gente caminha muito fortemente para uma derrota. Então, eu acho que a ideia de você criar isso, quando o Juarez começa a falar, o que organiza a nossa intervenção é a nossa visão internacionalista, ele é fundamental. E saber que o internacionalismo do século XXI se dá no pensamento global, na ação local e numa articulação real de construir políticas de integração dos nossos povos e nos governos, políticas de integração macroeconômica. Quero terminar com a última frase fazendo uma propaganda. Todo domingo, 9h, a TVT, no Brasil, reproduz um programa que nós estamos fazendo aqui, a partir daqui do Uruguai, que é a CSA TV, Confederação Sindical das Américas. A gente tem um programa de TV entre 25 minutos que a gente tenta mostrar o que está se passando nas Américas, na nossa visão. Esse programa está no site da CSA. Ou seja, terminou o programa, já está no site. Então, qual é a nossa meta? Isso que o Juarez falou, da parte internacional do nosso sindical. A nossa meta é que em 2 anos nós tenhamos pelo menos 80% dos sindicatos das Américas, as centrais filiadas à CSA, com o link interno e com a parte interna da CSA, uma parte interna internacional. Agora, isso não impede que nós da CSD já tenhamos no nosso sindicato essa ideia que a nossa imprensa, a nossa comunicação, os nossos sites reproduz uma visão internacional. Eu aconselho, sugiro que vocês entrem no site nosso, da CSA, leiam a Plataforma de Desenvolvimento das Américas, leiam as posições políticas que a gente está colocando, leiam as declarações da CSA para ver como se faz ou como nós estamos fazendo o sindicalismo na América Latina e assista aos programas. Eu acho que isso pode dar uma força na ideia do internacionalismo sindical para esse século. E aí entrar no internacionalismo que o Juarez fala. Desculpa, é muito difícil para mim falar em 7 minutos.